galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. O que vocês andam fazendo da vida, hein? Estão conseguindo acompanhar as atividades, estão conseguindo desenvolver, compreender os conteúdos. Hoje, o professor está em uma plataforma diferente, vocês vão perceber isso no decorrer da aula. Eu peço que vocês, aqui abaixo no comentáriozinho que tem aí, vocês coloquem o seu nome, tá? E o nome da escola ao qual você estuda. Se você estuda no Povoado Jardim, você coloca o seu nome e o nome da escola do Povoado Jardim. Se você estuda no Povoado Fundão, você bota o seu nome, mas também o nome da escola do Povoado Fundão, tá? Posteriormente a isso, você vai lá, dá pausa aqui no vídeo, pegue seu caderno, seu lápis, sua caneta, ok? E coloca, e também o próprio livro didático de história, e você vai colocar no capítulo 2, tá? No capítulo 2 lá, na página 52. Capítulo 2, página 52. Professor, o que é que a gente vai trabalhar hoje? As revoltas populares. Lembrando que nas aulas anteriores, a gente trabalhou sobre as reformas que ocorreram no Rio de Janeiro, não é isso? O projeto Bota Abaixo, que ocorreu no Rio de Janeiro, a expulsão das pessoas pobres da cidade do centro da cidade do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai entender mais um pouquinho como se deu as revoltas republicanas, como se deu as revoltas no período regencial, ok? Destacando, sobretudo, suas causas e suas consequências, como também o contexto ao qual estava inserido, tá? Quem foram os personagens? Hoje serão apenas duas revoltas, que é a revolta da Canudos e a revolta da Chibata, que eu vou explicar melhor para vocês. Ok? Pessoal, além deste comentário que você vai colocar o seu nome e o nome da escola, vocês também dê o like aí, tá? Se gostou, se não gostou, comentem sobre a aula, podem tirar algumas dúvidas também. E compartilhem em suas redes sociais, compartilhem no Facebook, no WhatsApp, para que este vídeo chegue a outros alunos da rede de Itabaianinha, para que chegue a outros cantos e que eles consigam ter acesso à internet. Então, se vocês gostou, compartilhe. É uma forma até mesmo de uma participação a mais por parte de vocês, alunos. Ok? Peço licença aqui que eu vou compartilhar com vocês o conteúdo da aula de hoje, como também irei explicar as formas de como irá ocorrer as nossas aulas. Lembrando, mais uma vez, que as atividades elas devem ser enviadas tanto para mim, ok? Como também para o seu respectivo professor de História. Se seu professor de História é Luziane, envia para a professora Luziane. Se seu professor de História é o professor João, ou a professora Rosa Maria, ou a professora Afinha, ou o professor Rainê, ou a professora Damiana, vocês enviam para eles, para os seus respectivos professores de História. Cada semana eu vou trazer uma mensagem. E a mensagem de hoje é sobre o racismo, levando em consideração aos últimos acontecimentos que têm ocorrido tanto no Brasil como também em outros cantos do mundo, tá? É assim. Ninguém nasce odiando outra pessoa da cor de sua pele, ou pela sua origem, ou sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Essa frase pertence a um dos líderes, né, do movimento negro, Nelson Mandela, que morreu lutando pela igualdade, pela liberdade, pela fraternidade entre as pessoas, combatendo a ideia de superioridade de uma etnia para outra. Pessoal, todos nós somos iguais, ninguém é superior a ninguém. Todos nós estamos em um mesmo patamar, se tratando de características e se tratando do processo de identidade do sujeito, ok? Vamos para o nosso conteúdo de hoje e aí fica essa reflexão para vocês. Revoltas populares, Canudos e Chibata. Professor Marcos, aqui está meu e-mail, viu, galera? Meu e-mail para vocês enviarem as atividades, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos contextualizar aqui a revolta de Canudos. Canudos, antes de mais nada, é uma cidade do interior baiano. Olha aqui o mapa, primeira imagem.
Essa região aqui é Canudos, tá? Fica próximo ali entre Jeremoabo e Euclides da Cunha. E aqui, pessoal, é Sergipe, ó. Itabaninha fica por aqui, ó. Itabaninha fica por aqui, por essa região aqui. E ali, bem próximo da gente aqui, fica Canudos. Lá nessa cidade, lá em torno de em 1893, existia dentro dessa cidade um arraial. E esse arraial ficou conhecido como Arraial de Belo Monte, Arraial de Canudos, melhor dizendo. Por que, professor, se tornou? Porque este arraial, agora vindo para a imagem no lado direito, este arraial foi formado a partir de pessoas, de ex-escravizados, de pessoas que fugiram da escravidão, que fugiam das fazendas e iriam morar neste arraial. Então, aos poucos, começou apenas com poucas casas, e aos poucos esse arraial foi crescendo, ao qual ficou aproximadamente, aí, morando aproximadamente 20 mil habitantes. Veja, se trata de um arraial no interior baiano, que tinha aproximadamente 20 mil habitantes, ok? Mas, por se tratar de um arraial, existia a presença de uma pessoa importante, que era Antônio Conselheiro. Ele era um líder religioso. Antônio Conselheiro, que é esse aqui, peço licença, que eu vou subir aqui para que vocês vejam. Aqui, pronto. Ok. Pronto. Pessoal, esse daqui é uma caricatura de Antônio Conselheiro. Porque não conseguiu, o historiador não conseguiu uma imagem aproximada dele, de fato. Então, há relatos, há registros, assim, se tratando de memória. Então, é um desenho, uma semelhança dele. Então, ó, quem foi Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro nasceu dia 13 de março de 1830, na vila de Campo Maior, ou seja, na província de Ceará. Primeiro, ele não era baiano, tá? Percebam isso. Antônio Conselheiro teve uma infância marcada pelos maus tratos da madrasta e pelos delírios alcoólicos do pai. Então, você percebe que ele não tinha uma família estruturada, de certa forma. E Antônio Conselheiro foi um líder do movimento messiânico. Que movimento messiânico é esse? O movimento de Canudos. Messiânicos dá a ideia de missão, tá? Missão, que dá a ideia de messiânicos. E esse processo de messiânicos é bastante presente. Era um movimento baseado, por exemplo, na esperança de um líder que trazia paz, que trazia prosperidade, que trazia a questão da saúde. Então, veja, desde cedo, Antônio Conselheiro, ele saiu do Ceará pregando pelas regiões carentes, pregando uma nova forma de religião. Era o catolicismo, tá? A religião católica, mas a partir de uma nova forma, através de uma nova perspectiva. Então, ele saiu pregando em diversas cidades do interior do Nordeste. E de acordo com o que ele ia passando pelas cidades, as pessoas iriam se tornando discípulos dele. Lembra aquela passagem de Jesus, que Jesus passa pelas determinadas regiões lá da África e aos poucos ele vai conseguindo seguidores, discípulos? Mesmo assim, era Antônio Conselheiro. De acordo com o que ele passava na cidade, ele ia levando uma multidão de gente, porque seguiam, porque aderiam às ideias de Antônio Conselheiro, tá? Por exemplo, ele passou pelo estado de Alagoas, ele passou pelo estado de Pernambuco, estado da Paraíba, e foi levando alguns discípulos, que em seguida se tornaram seus seguidores. Nesse processo aí, ele se deparou com a cidade, com a região de Canudos, uma região para ele apropriada, tá? Para fundar ali um arraial. Então, ele Antônio Conselheiro funda o Arraial de Belo Monte, juntamente com seus seguidores. Mas vamos perceber a diferença. Lá, as atividades que eles faziam eram totalmente voluntárias. Ou seja, as pessoas que plantavam lá, era o sistema de plantation, ou seja, eles plantavam para o seu próprio consumo, para a sua própria sobrevivência. Se eles plantavam milho, vamos dizer que João e Maria, lá no Arraial de Belo Monte, plantavam milho, mas Paulo e Ricardo plantavam feijão.
Então, eles produziam e faziam o processo de troca. Entenderam? Da mercadoria. Mas é um processo de troca que eles produziam para eles mesmos. Ok? Eles plantavam arroz, feijão, milho, batata, todos esses alimentos aí que está voltado para a colheita rápida, eles faziam isso. Horta, legumes, tudo eles faziam. Então, eles não dependiam necessariamente do Estado. Eles não dependiam do governo. Entende? Pronto. Então, aos poucos, quando os negros saíam fugir da cidade, das fazendas, eles iam para o Arraial de Belo Monte. Aos poucos, o rápido crescimento da comunidade de Canudos. Licença aqui, isso mais um pouquinho. Não, foi demais agora. Tá, pronto. O rápido crescimento da comunidade de Canudos passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Por quê, professor? Pessoal, primeiro, as pessoas estavam indo morar no Arraial de Belo Monte e não estavam trabalhando mais nos latifúndios, nas fazendas dos coronéis. Então, quem é que vai fazer esse trabalho de lá, das fazendas dos coronéis? Se não tem mão de obra. Se o pessoal está indo morar no Belo Monte. Então, os coronéis passou a olhar Canudos com maus olhos. E a Igreja Católica, porque o Antônio Conselheiro pregava uma nova religião, uma nova perspectiva, uma nova forma de pensar. Então, a igreja e os coronéis juntaram e fizeram, por exemplo, o governo atacar o Arraial de Canudos, tá? Aqui também os latifúndios perdiam mão de obra enquanto a igreja perdia seus adeptos. O Arraial de Canudos passou a ser alvo de inúmeras críticas. Padres e coronéis, olha aqui, faziam pressão para que o governador da Bahia acabasse com Canudos. E, de fato, como aconteceu, pessoal? Canudos, houve 3 expedições para Canudos, o que significa 3 ataques sobre Canudos. Em primeiro, o governo mandou para Canudos 120 homens, onde Antônio... Olha, imagine, 120 homens de um lado e 20 mil habitantes do outro. Automaticamente, os 20 mil habitantes, né, como uma forma de reação, iriam vencer. E como, de fato, a primeira expedição que o governo mandou, Canudos venceu. A segunda expedição foi composta por 500 soldados. Mais uma vez, Canudos venceu. A terceira expedição, que está aqui mostrando, foi composta por 1.200 militares. Olha, bem mais. Mais uma vez, Canudos venceu. Então, o que foi que o governo fez? Se existia 20 mil habitantes, o governo mandou 10 mil soldados. Então, para cada soldado, 2 habitantes. Então, foi o que ocorreu? O governo dessa vez venceu e acabou destruindo total o Arraial de Canudos. Essa foto aqui, pessoal, essa daqui, Canudos, foi automaticamente destruída pelo governo. Porque o governo, juntamente com a religião, via Canudos como uma ameaça. Já pensou se as outras cidades em torno de Canudos aderissem a essa ideia? Automaticamente a Igreja Católica iria perder verba e os coronéis iriam, na verdade, perder os seus territórios. Então, eles atacaram Canudos. Aqui, então, temos aí os primeiros motivos e abaixo os conflitos que foram divididos em 3. Primeira, segunda e terceira expedição. Somente na quarta é que eles conseguem vencer Canudos. Ok? Vamos lá. O Arraial foi completamente destruído em 5 de outubro de 1897. Os sertanejos de Canudos, como era conhecido, homens, mulheres, velhos e crianças, foram massacrados pelos soldados que tinham ordem para não fazer nenhum prisioneiro. Veja, a ordem era, não faça prisioneiro. A ordem é matar. E grande parte desses 20 mil habitantes de Canudos foram mortos. A grande maioria foram degolados, né? Degolados passa a faca no pescoço, tá? E aí acabam degolando ou que são de outra forma. E a vila foi totalmente incendiada. Foram somente os homens que estavam na batalha? Não. As próprias crianças foram também sacrificadas, as mulheres, os idosos foram sacrificados. Então, essa rebelião que ocorreu no interior da Bahia, Canudos, ficou conhecido como Revolta de Canudos, tá? Onde tinha como representante Antônio Conselheiro. E aqui a Revolta da Chibata. Por que, professor, Revolta da Chibata? Nome curioso. Pessoal, a Revolta da Chibata foi uma agitação militar
na Marinha do Brasil. A outra ocorreu, foi a população que se organizou, tá? Organizou um arraial. Aqui, a revolta vai ocorrer dentro do próprio poder. Foram os militares que no dia 22 de novembro reuniram para reivindicar algumas questões, como o fim dos castigos físicos, melhores condições de alimentação e trabalho, anistia para todos envolvidos na revolta e o estopim. Pessoal, anistia é o quê? Eu faço uma revolta, por exemplo, e amanhã eu não posso ser castigado. Então, isso é uma anistia, uma liberação do meu ato. Eu não vou ser julgado, eu não vou ser condenado pelo meu ato. Então, eles reivindicavam justamente isso. Mas, professor, qual foi o estopim dessa revolta? Pessoal, o estopim dessa revolta, sabe o que foi? Foi que um marujo, um soldado, um militar, que estava sobre um dos navios da Marinha, foi castigado a 250 chibatadas. Um marujo. Os marujos, os soldados, normalmente eram ex-escravos libertos e ex-prisioneiros. Então, um militar levou 250 chibatadas. Esse aí foi o estopim final. Foi o que levou ao conflito, ok? Por exemplo, esse conflito, porque normalmente as chibatadas só eram 50, no máximo 50. Eles tinham um código de conduta lá dentro dos navios. Essa revolta começou nos navios. A Marinha primeiro foi tomando alguns navios no Rio de Janeiro, e aí entrava em contato em terra, por exemplo, com as autoridades, pedindo o fim dos castigos físicos, levando em consideração as 250 chibatadas, imagine. E, por exemplo, de melhores condições de alimentação e trabalho, porque os navios eram extremamente precários, a alimentação, hoje já se alimentava, passava um dia não se alimentava, depois aqui iria se alimentar. Então, por mais que eles estavam trabalhando, ele era a favor do governo, então eles queriam melhores condições de trabalho, né? Nada do que mais justo. E quais as suas consequências? O governo cedeu, viu, pessoal? Reduziu a quantidade de castigo, melhorou a condição de trabalho, mas só que isso só durou apenas 10 dias. Depois, os envolvidos, tá? Os envolvidos, um dos líderes era João Cândido. João Cândido era um dos líderes, era negro. E ele vai sofrer juntamente com as pessoas que participaram dessa revolta que ocorreu no Rio de Janeiro, sobre o alto mar do Rio de Janeiro, tá? Então, o conflito deixou mais de 200 mortos e feridos entre os amotinados, dos quais cerca de 2.000 foram expulsos após a revolta. Veja, 200 foram mortos e mais de 2.000 soldados foram expulsos da Marinha. Então, a gente percebe que a Marinha já existia nos anos iniciais da República, lá em torno de 1910, quando ocorreu a revolta. Então, a Marinha ela já existia e a Marinha vai organizar uma revolta que ficou conhecida como Revolta da Chibata, porque um soldado foi castigado a 50 chibatadas e acabou desmaiando, tá? Então, a gente percebe que são duas revoltas totalmente diferentes. Aliás, são revoltas. Uma se trata de uma população que estava em processo de crescimento no interior da Bahia, que não estava incomodando o governo, que não tinha ligação com o governo, tinha uma independência. A Revolta Canudos, eles não precisavam do governo para se organizar, para pensar nas decisões. E a outra revolta, pessoal, ocorreu justamente dentro do poder do governo, na Marinha. Imagine aí a repercussão no jornal, entende? Por mais que os marinheiros tiveram o apoio de algumas autoridades que estavam em terra, mas só que essas autoridades não foram suficientes para conter. Durante 10 dias eles tiveram as suas causas atendidas, mas posteriormente a isso, 200 foram mortos e aproximadamente 2.000 soldados eles foram expulsos da Marinha. Lembrando que os soldados eram ex-libertos, ex-escravos libertos, ex-escravos, ou se não, prisioneiros. Eles eram presos aqui no Brasil, já como as cadeias estavam cheias, eles enviavam para o serviço na Marinha. E lá eles começavam a fazer o processo de limpeza dos navios, tudo mais, e aos poucos ele ia subindo de grau até chegar a um patamar de marinheiro e de combatente.
ok? Mas a semelhança entre as duas é que, entre as duas revoltas é que ocorre durante a República Velha e ambas as duas se trata de revoltas, tá? De revoltas populares, porque envolveu um determinado grupo da sociedade. De um lado, os canudos, que foram os sertanejos do Arraial de Belo Monte, e do outro, os marinheiros, que foi ali na região de Rio de Janeiro, em alto mar, claro. E aí, pessoal, a nossa aula de hoje chega ao fim, bem básica, né? Atividade da semana, lembrando, compartilhe o vídeo, coloque o seu nome aí abaixo, e o nome da escola onde você estuda. Capítulo 2, página 52, é quando começa aí o conteúdo, ok? O que foi a revolta de Canudos? Onde ocorreu? Canudos, deixei claro. E quem era o líder sertanejo que estava à frente do confronto? Quem era a pessoa que estava ali orientando, que era a líder do Arraial de Belo Monte? Cite as principais causas desse conflito. Do conflito de Canudos, ok? Como a igreja e as autoridades viu o Arraial de Canudos? O pessoal vinha como uma ameaça, porque tanto a igreja estava perdendo fiéis, como também as autoridades estavam perdendo o domínio sobre aquela área, porque Canudos era uma região independente, autônoma, ele não precisava do governo. Identifique as consequências da revolta de Canudos. Qual foi as consequências? Lembra? Do degolamento, das pessoas mortas, ok? E aqui, pessoal, que eu acabei pulando. O que os moradores faziam no dia a dia? Eles faziam plantações para a sua sobrevivência. E aqui, por último, defina a revolta da chibata. Você vai dizer o que foi a revolta da chibata. E em seguida apresente suas causas e consequências. O que é que eles buscavam? E quais foram as consequências disso? Pessoal, por hoje é só. Tá vendo como é bem básicozinho a atividade? Não esqueçam de compartilhar, tá? Isso é muito importante, porque é uma forma de a gente ter um processo de mapeamento sobre essa atividade de vocês. Abraços de luz, abraços de paz, e por hoje é só. Fiquem em paz, viu, galera? Até a próxima semana. Não esqueça, por favor.